Olá, uma boa noite para você. E nós vamos continuar falando deste Brasil que está cada vez mais internacional. Internacional porque nós brasileiros viajamos mais, internacional porque gastamos mais dinheiro também lá fora e porque recebemos cada vez mais turistas. Sim, e vamos receber muito e muito mais. Por quê? Grandes eventos que nós temos aí pela frente. Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016. Com isso, a previsão é de que a gente estoure o número de turistas esta década. Aí a gente tem uma outra questão, né? Infraestrutura pública realmente preocupa e muito. Estradas, aeroportos da terra, arrepio, transporte sobre trilhos, enfim. A gente não para de ter motivos para se preocupar e para pedir para que tudo se acelere cada vez mais. Além disso, você também tem o lado da iniciativa privada, que tem inúmeros desafios. Será que a gente realmente está pronto para receber tanta gente? Temos hotéis suficientes, a infraestrutura desta hotelaria em termos de serviços geral estão à altura da expectativa internacional? Tudo isso e um pouco mais eu converso com o meu convidado de hoje, que é o Gustavo França, gerente de novos negócios da Visual Turismo. Você sabe, né? Quero que você participe do programa. Envie a sua pergunta, dúvida, sugestão para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo. Lá você também encontra um arquivo de todas as nossas entrevistas dos programas anteriores. Não deixe de visitar a gente, seja você. Esteja nos vendo pela Record Internacional, não deixa de visitar o Brasil. Ô, Gustavo, dá medo hoje da gente estar chamando turista para cá? Fátima, dá um apertozinho no coração, né? A gente vai passar aí por uma situação nos próximos anos que é uma situação atípica, né? Não dá para comparar com um feriado prolongado, não dá para comparar com nada disso, mas vai ser uma situação que eu acho que a gente tem que acreditar que a gente vai passar por ela com êxito. Está mais pelo chamado wishful thinking, aquele vontade de, do que para a realidade? Sim, sim, a gente tem que acreditar. O cenário hoje não é um cenário que não nos permite, né, passar por uma situação como essa, de receber muita gente. E não é só receber, né, a quantidade de turistas. O Brasil vai estar no centro da atenção do mundo. Né? Qualquer coisa, qualquer deslize que aconteça aqui, toma uma proporção muito grande. Algumas, inclusive, pessoas da tua área, mas algumas celebridades, algumas pessoas têm dito, peraí, será que não é melhor a gente tentar um reacordo, um rearranjo para não passar tanta vergonha? E não é questão apenas de passar vergonha, de perder oportunidade de negócio. Você acha que chega a este ponto? Não, eu acho que no pé que a gente está, nos compromissos que já foram firmados, existe um esforço muito grande, tanto da iniciativa pública quanto da privada. E existem pessoas, existem presidentes, existem chefes de Estado, muita gente envolvido. E eu acho que o esforço é que todo mundo está levando muito a sério. Apesar, os nossos olhos, que são olhos por fora dessa construção, dessa operação, talvez a gente não consiga enxergar no primeiro momento o que está sendo feito. Mas a gente tem que acreditar que vai funcionar, né? E aí vai de uma responsabilidade de todo mundo. A gente diz estrutura, fator técnico, fator humano, né? É um conjunto de tudo. Eu acho que se cada um se preocupar e tiver a noção da sua responsabilidade numa operação dessa, porque até o brasileiro que não está envolvido diretamente com serviços tem a sua responsabilidade, claro. né? Você imagina uma cidade que não está acostumada a receber turistas, uma cidade pequena e que vai se encher de pessoas. Não dá para a gente ficar sem paciência, quer dizer, a gente tem que ter todo um molejo e mostrar que o brasileiro, ele sabe... É receptivo, sabe receber, é simpático. Exatamente. O que tem feito da nossa economia um fator diferencial, até parece bobagem, mas ele é concreto e mensurável em termos de números. Você disse a iniciativa privada, eu também citei logo na abertura do esforço que vem sendo feito. Você acha que uma área está se destacando mais do que outra, no sentido de, sei lá, hotelaria mais do que a parte de transporte privado, que seja, mas tem áreas que estão mais à frente e tem outras que você diria, até como prestador de serviço, que tem que juntar todas elas, né?
que precisa acelerar rápido? A gente até como prestador, né, eu como operador de turismo, eu consigo enxergar essas evoluções de uma maneira mais macro, né? Eu vejo o trabalho, por exemplo, das companhias aéreas, eu observo paralelamente o trabalho dos aeroportos, eu vejo a hotelaria. Então, está todo mundo se esforçando, mas claro que até por um período todo mundo tem um time, né? Uhum. A gente tem duas datas, 2014 e 2016, que alguns setores, alguns segmentos já estão se destacando mais. A Uhum. hotelaria, por exemplo, ela vem se acelerando e a gente Uhum. tem aí uma previsão para esses anos de inauguração de hotéis e de maiores leitos para o Brasil e que com certeza vão atender Vão atender, porque hoje o que me assusta é assim, hoje, há poucas semanas atrás, tentando fazer uma reserva no Rio, que é até o hotel habitual que eu fico, por questões de trabalho, mesmo de necessidade, absolutamente tudo lotado. Particularmente esses dias também, basta ter uma feira, um evento, um desse pequenininho. Então eu fico Exatamente. imaginando esses mega Isso eventos. já é, Fátima, um reflexo do que vai acontecer. Como o Brasil está muito nos olhos do cenário Uhum. internacional, então isso já é uma demanda que a gente está tendo pré-evento e também facilita os investimentos. Nós Claro. temos aí bandeiras hoteleiras que não tinham projetos, por exemplo, de instalar suas unidades no Brasil e que já estão se Uhum. instalando, entendeu? Tanto em cidades onde vão ocorrer os jogos, por exemplo, da Copa, quanto em cidades que não vão ocorrer e que também vão dar suporte à O que hospedagem. mostra a história do legado, que é um pouquinho do que eu quero conversar com você no próximo bloco. Quer dizer, não vamos ter um legado ruim, teremos um legado positivo. O Brasil vai Sim, absorver e tudo sim. mais. Vamos falar um pouquinho disso logo depois de um rápido intervalo. A gente já volta. De volta com Economia e Negócios, na nossa conversa com o Gustavo França, da Visual Turismo. Estamos falando sobre o Brasil que vai receber Copa, Olimpíada, e que antes disso tem que fazer os investimentos, rede hoteleira, por exemplo, ou estádios, ou investir na infraestrutura de transporte em geral, serviço. E muita gente estava dizendo, mas e aí? Vai ficar tudo isso e vai ter leitos sobrando nos hotéis, etc. Na sua previsão, não. Não, porque isso vai trazer um conjunto de benefícios, né? Esses eventos que a gente tem, principalmente, a gente tem uma série de eventos, mas falando de Copa e de Olimpíadas. Então, o Brasil ele vai passar por um período muito bom, se a gente for falar de um turismo receptivo. Quer dizer, Uhum. a gente está trazendo pessoas ao Brasil, muitos pela primeira vez, muitos já por uma segunda ou por uma terceira vez, mas o país passa a ter uma visão diferente nos olhos dos turistas que vêm de fora. Uhum. Então, a gente vai usufruir disso pelo menos por mais 10 anos. Ótimo. Tá? Vamos Pelo pegar a menos, tua área, o cerne dela, que a hora que você fala de uma operadora, ela tem que ver o todo. Há muitos anos se discute que uma falha grande do turismo no Brasil é não prender mais tempo o turista, até pelo tamanho que a gente tem. Então, a França aprendeu a não visite só Paris, né, e fazer uma série de coisas. É rota do vinho aqui, é rota da cerveja na Alemanha, é rota disso, rota daquilo, e o Brasil não faz muito isso, ou seja, não retém o turista que gasta, e eu queria saber quanto hoje que está se gastando, esse turista está gastando por dia. Existe planos, nós estamos fazendo esse trabalho, esse dever de casa direito, de reter por mais tempo esse turista? olha, enquanto operador, eu falo da minha parte, né? Cada um, é o que eu falei no início, todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente vem investindo em segmentação de roteiros, por exemplo. Então, é mostrar que o Brasil não é só o país do futebol, ou o país do carnaval, ou só a praia. E esse trabalho que a gente desenvolve com os nossos escritórios locais, as secretarias de turismo ajudam muito a gente. Uhum. Então, eu, por exemplo, me reúno constantemente com secretários de turismo no Brasil inteiro para saber o que tem de novidade naquele estado. Sei lá, é o ecoturismo que está despontando lá em Alagoas, a Chapada, que agora está com uma visão, está com uma oportunidade diferente.
E o Brasil, ele tem isso, né, Fátima? Ele tem tudo para vender. Ele é exatamente um produto completo. A gente vende praia, a gente vende serra, a gente vende ecologia, a gente vende uma série de coisas e muito bem vendidas, E né? com isso, a média tem sido o quê do turista internacional? Quanto tempo, em média, ele tem ficado e quanto ele Olha, gasta? a gente conseguiu aumentar, né? Isso aí vinha um turista que ficava 5 dias, 6, já fica 8, já fica 10, né? A gente tem colocado essas possibilidades de extensão. Os voos que vêm de fora nos Uhum, ajudam muito. A gente tem companhias aéreas europeias hoje que estão descendo em Recife, em Fortaleza, em Salvador, em Campinas. uhum. Então, isso facilita muito o nosso trabalho para que o passageiro, por exemplo, entre por uma cidade e saia pela outra num voo Aham, direto. claro. Tá? Então, isso é um mapeamento que a gente faz e que tem dado muito certo. Eu posso fazer um Rio de Janeiro conjugado com Salvador e conjugo com Recife, faço o passageiro ficar 10 dias aqui. Uhum. E Tá? Isso, gasto dele tem sido médio o quê por dia? Qual é o gasto do desse estrangeiro? turista estrangeiro, ele variava mais ou menos na faixa de 90, 80 dólares, está aumentando um pouquinho, Uhum. tá? A gente não consegue aumentar isso muito porque a maioria dos países que a gente recebe esses turistas estão em crise. Aham. Então, se não houvesse talvez essa crise europeia, talvez O desembolso o tenha sido desembolso maior. tenha sido Porque maior, a tivesse sido. contrapartida do Brasil tem sido muito, também em alguns momentos preocupante, em outros divertida, que é o Sim. brasileiro gastar muito fora. Gastar muito em compra, gastar muito, gastando mesmo, ficando em restaurantes, hotéis. Por quê? É característica do nosso povo. O que que acontece? Ou porque ficamos privados demais e agora ficamos com sede de comprar? Não, não. Bom, eu estou há 20 anos já no turismo, eu observo e fui guia, enfim, e não deixei de viajar muito, porque cuidar de uma área de novos negócios, você acaba Uhum, tendo que estar antenado com tudo. O que eu observo é que até 8 anos atrás, o brasileiro ele gosta de comprar, é uhum, característica dele, não tem jeito. Mas aí ele viajava, ele queria comprar e não tinha dinheiro. uhum. Então, agora que o poder aquisitivo aumentou de todo mundo, né, de todas as classes, se a gente Aham. observar, ele viaja e ele pode comprar, né? Então, é bacana ele chegar nos Estados Unidos ou na Europa e falar, não, eu posso comprar isso, né? Ou aqui dentro do Brasil também, falar, não, eu queria ir para esse hotel e eu não podia pagar, agora eu posso. Ou eu ia para uns 3 estrelas e agora eu vou para uns 5. O que Então, o que poder de vai compra aumentou. direcionar? Agora eu quero que você me responda no próximo bloco. O futuro das agências, das operadoras, mais o foco duplo, mais mercado interno, mercado externo. Para onde você acha que vai caminhar na próxima década? Você responde logo depois de um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com Economia e Negócios Viagem. Viagem porque a gente está falando do turismo internacional, recebendo os turistas de fora e nós indo para fora. Gustavo, eu deixei a pergunta no bloco anterior no sentido, há uma tendência para a próxima década de trabalharmos mais. Essas classes brasileiras que ascenderam, porque foram todas e que agora têm dinheiro, para ver se elas viajam menos para fora e mais para o Brasil, trazer mais turista internacional. Você vai me dizer que as duas coisas, mas escolhe uma, vai. É difícil, né? É difícil. Eu acho que a gente vive um momento assim, existe uma estabilidade da moeda estrangeira, isso é um grande fator para nós que vendemos as viagens, né? Lá na Visual, por exemplo, a gente observa um crescimento das vendas internacionais a cada mês. Isso já em reflexo ao dólar, que não tem mais aqueles Aquela picos, né? oscilação. Uhum. Aquela oscilação grande. Nossa, o dólar subiu muito, subiu o euro. Então, existe essa estabilidade, isso funciona muito. O brasileiro, ele passou a se programar mais. Então, no último ano, eu observei que os meus pacotes de Réveillon, por exemplo, eles estavam sendo vendidos já em junho, em julho, enquanto Tá. antigamente eram vendidos em setembro e outubro, Novembro, quase. entendeu? Ou em novembro. Aham. Então, isso permite que o brasileiro se programe mais. E existe também, como o Brasil é o país da moda, a promoção de destinos internacionais aqui dentro. Então, tem muitos destinos que estão abrindo escritórios aqui no Brasil para promover
esses destinos que não eram conhecidos pelos brasileiros. Até pouco tempo, quem ouvia falar de Barbados, por exemplo, né? Só quem descia em escala de navio. Quem ouvia falar de Ilha Seychelles, na África. Então, são destinos que já têm escritórios no Brasil. Então, existe uma concorrência muito grande. Em contrapartida, e isso ajuda, viu, Fátima? A gente trabalhar... Você acha que... A promoção turística ajuda muito o nosso trabalho de venda e de conversar, seja com passageiro ou com agente de viagens. Em contrapartida, a gente tem os estados do Brasil também promovendo cada vez mais as suas atrações, né? A Bahia dividiu aí as suas regiões em Costa do Cacau, Costa do Dendê, e vem vendendo essas regiões separadas. Ceará vem fazendo um trabalho fantástico, Alagoas, Paraíba, o próprio sul do Brasil. Então, isso também ajuda. Sempre vai ter aquele passageiro que quer conhecer o Brasil e sempre vai ter aquele passageiro que quer conhecer o exterior. Mas eu ainda acho que a estabilidade da moeda vai trazer aí um aumento maior para quem vai para o exterior. Só para que o trabalho, então, continue assim, mas a perspectiva de faturamento, você acha que vai ser maior do estrangeiro gastando aqui ou do brasileiro no próprio país para os próximos anos? Olha, se a gente for falar em markup, é muito mais vantajoso receber um turista no Brasil, ganha-se muito mais, né? A gente tem um markup muito maior, né, em vender os serviços para um turista que está aqui, do que simplesmente só recebermos uma comissão para mandarmos ele para lá. Porque a partir do momento que ele está lá gastando, a gente não consegue ganhar sobre nada que ele gasta, né? Só no que ele comprou para sair. Então, é muito mais vantajoso trabalhar a vinda de turistas para cá. Vamos fazer isso, porque daí entra a moeda, todo mundo equilibra, ganha. Todos os setores ganham. Todo mundo ganha. Super obrigada pela sua Obrigado participação você com a pelo gente. convite. Eu te convido também agora para assistir outro especialista, o nosso querido Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é com você. Olá, Fátima. Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. E hoje num ambiente bastante festivo. Estamos na noite de premiação do Selo de Excelência de Franchise em 2012. E com muito orgulho hoje contamos com a presença do nosso presidente Ricardo Bomeni, pessoa ligada também ao Bob's. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E uma pergunta crucial para esse sistema de franchise, né? Como é que você utiliza isso dentro da rede e como é que você avalia esse processo dentro do mercado nacional de franquias? Bom, acho que em primeiro lugar é importante dizer que esse é o 18º ano, não é, que nós fazemos a chancela do selo de excelência, né? E isso é um processo muito transparente, feito por uma empresa terceirizada, uma empresa de pesquisa, que por amostra ela pesquisa os franqueados das redes, né? Então, portanto, é um processo absolutamente legítimo, né? E por isso, então, não todas as redes são chanceladas, né? Esse ano nós estamos, inclusive, batendo um recorde de um total de 179 inscrições, 150 empresas estão sendo chanceladas. Então, isso significa dizer que do total das mais de 2.000 marcas que tem hoje no mercado brasileiro, 150 receberão o selo de excelência do franchising. E como é que você utiliza dentro da rede, já que vocês, pelo Bob, já é o 18º prêmio consecutivo? Então isso indica o sucesso da sua rede. Então como é que você aproveita isso dentro do mercado? Tem sido para nós um grande reconhecimento, né, dos nossos franqueados também, porque afinal de contas, como eu disse, são eles que fazem essa opinião. E nós utilizamos isso sempre para fazer avaliações internas, né? Para você ter uma ideia, a gente tem um aprendizado com tudo aquilo também em que a gente, em algum caso, pode estar perdendo algum tipo de oportunidade ou perdendo pontos aí nessa avaliação. Trabalhamos isso internamente. Nas metas de alguns executivos, isso é colocado para que a gente tenha sempre procurar alcançar uma performance melhor no ano seguinte. E fazemos, então, uma ampla divulgação disso daí na mídia, porque pela importância do selo, e também uma divulgação interna, utilizando um pouco mais para endomarketing. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Como vocês viram, o selo de excelência em franchise é uma ótima oportunidade também de direcionamento para as empresas em suas ações de gerenciamento. Mais informações sobre esse prêmio você pode obter diretamente no nosso site abf.com.br. Com você, Fátima.
Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Economia e Negócio tem encontro marcado com você toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite aqui na Record News. Mas a qualquer momento você nos vê no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.